Olá, boa noite. Bem-vindos ao 5º dia de entrevistas que o jornal Diário Popular realiza com os candidatos à Prefeitura de Pelotas, uma proposta que busca aproximar mais você das ideias, dos projetos, das iniciativas de cada um dos candidatos ao nosso município. Essa noite nós estamos com o candidato Júlio Domingues, do PSOL. Boa noite, Júlio. Conforme foi definido em sorteio realizado aqui na sede do Diário Popular no dia 20 de outubro, com os representantes de todos os partidos que aceitaram o nosso convite. Nós encerramos hoje a primeira semana de conversas e retornaremos na próxima terça-feira, quando entrevistaremos Eduardo Ligabui, do PCO. Na quarta-feira falaremos com Tony Sec, do PSB, na quinta-feira com Fetter Júnior, do PP, e na sexta-feira com Dan Barbier, do PDT. As lives elas terão duração de 1 hora e 15 minutos e blocos de perguntas ao entrevistado, também perguntas feitas pelos moradores e dos candidatos. Gravações essas que serão sorteadas aqui na hora. As conversas serão conduzidas por mim, Jarbas Tomaszewski, editor do Diário Popular, José Ricardo Castro, da coluna Espeto Corrido. Boa noite, Zé. Boa noite. Vinícius Peraça, nosso editor de política. Boa noite, Vinícius. E também queremos destacar aqui o apoio, como sempre fazemos, para a realização dessas lives da empresa Essenza Casa Jardim, a quem o Diário Popular volta a agradecer. Vamos então dar início à conversa com o Júlio, fazendo a leitura então do seu perfil enviado pela sua assessoria. Júlio César Pinto Domingues tem 35 anos, é morador da Vila Clara Nunes, no bairro Areal, e professor de Sociologia. Egresso da Universidade Federal de Pelotas, trabalhou como pesquisador em ciências humanas e tem se dedicado ao estudo de políticas públicas. Como docente, leciona e coordena a unidade local da rede Emancipa, Movimento Social de Educação Popular. Em 2012, concorreu a vice-prefeito na chapa que apresentou Jurandir Silva como candidato a prefeito. Receberam 25.272 votos, consolidando o PSOL em Pelotas. Já em 2014, 2016 e 2018, Júlio esteve à frente da coordenação das campanhas eleitorais. Na trajetória política, também foi assessor parlamentar na Assembleia Legislativa e chefe de gabinete da vereadora Fernanda Miranda. Boa noite, Júlio. Boa noite. Júlio, os eleitores de Pelotas vão ter em ti e a Daniela, a tua vice, candidatos professores. Quero iniciar essa conversa contigo falando justamente sobre isso, educação. Assim, isso significa que os professores de Pelotas devem, de certa forma, ficar mais felizes, vão ter um olhar mais atencioso às tuas demandas. E também quero lembrar que já tivemos professores, por exemplo, que chegaram ao poder aqui em Pelotas, na Câmara de Vereadores principalmente, e que em alguns momentos até chegaram a votar contra a categoria. Faz parte da história política de Pelotas, assim, né? Eu queria que falasse um pouco sobre isso até. Sim, obrigado pela pergunta. Vou começar saudando o pessoal que está assistindo neste momento a nossa live no Facebook, saudar a nossa militância, não consigo acompanhar, mas certamente já deve estar a militância do PSOL e do PCB, já deve estar comentando aí, acompanhando as nossas lives. Fazer uma ressalva, a gente sabe como é que funciona a internet, se tiver algum xingamento, por favor, não entre em conflito, aproveitem para apresentar as nossas propostas também nos comentários aí, rebatam os xingamentos com propostas nossas, vamos fazer esse combinado. Sobre educação, e aproveitar, tem que fazer referência da nossa chapa aí, da nossa nominata, né, eu tenho a alegria de ter a Daniela Brizolara como a minha candidata a vice, também professora, que está aqui nesse momento me acompanhando, né, temos uma trajetória tanto de militância quanto de atuação no ensino, e isso é um elemento que é determinante, é importante, faz parte dos 4 eixos que eu tenho falado sobre o nosso programa e aquilo que a gente construiu de propostas para a cidade de Pelotas a partir do programa construído, que a gente deu o nome, né, de Povo no Poder, construído pelo PSOL e pelo PCB, e certamente a educação tem destaque e papel fundamental das nossas contribuições, daquilo que a gente pensa, do projeto de cidade que nós pensamos quando construímos esse programa que nós chamamos de Povo no Poder. Entrar especificamente nos elementos que tem no nosso programa, a gente precisa falar do processo de construção desse programa.
pelo menos de construção do programa de 2020, apesar que não se encerra nesse ano. Eu tenho dito nas oportunidades que tenho de falar que o nosso programa ele é uma atualização, é uma melhoria de outros programas que já foram apresentados pelo PSOL, seja lá em 2008, o primeiro momento em que o PSOL apresenta uma candidatura a prefeito com o Luiz Carlos Lucas, seja em 2012, quando eu fui candidato a vice, junto com o Jurandir Silva, e em 2016 também, quando o Jurandir mais uma vez foi candidato a prefeito. Então nós apresentávamos um programa que tinha alguns nortes que aparecem no programa de 2020, só que 2020 evidentemente ele é uma atualização, ele é uma melhoria. Nesse sentido, a educação tem com certeza que cumprir um papel essencial no desenvolvimento, numa visão de cidade, num projeto de cidade. É lugar comum, né, na política e sobretudo nas eleições, relegarem para a educação, dizerem que é a educação que vai salvar, né, uma série de problemas sociais. Se a gente for pensar nos problemas, por exemplo, de preconceito, desigualdade social, todo mundo vai dizer que a solução é a educação. Só que, infelizmente, historicamente, a política tem dado para a educação não esse lugar de privilégio que merece, né? E aí a gente tem a realidade do nosso município, em que, por exemplo, os professores do município de Pelotas não recebem o piso nacional dos professores. Essa é uma tragédia que já tem algum tempo que nós, né, cobramos que a Prefeitura Municipal de Pelotas cumpra com essa lei, né, que está uma legislação nacional que não é cumprida historicamente. Então tem esse elemento que é importante. Por que eu cito sobre a série de problemas sociais que nós comumente dizemos que a educação pode resolver? E na política se fala muitas vezes isso. É porque como que a educação vai resolver essa série de problemas sociais que nós apontamos se nós destinamos para ela, além de baixa remuneração para os professores ou não pagamento do piso, que é o caso, né, do município de Pelotas, uma estrutura que fica aquém daquilo que é necessário para um processo de ensino-aprendizagem de qualidade. Então é comum, a gente sabe que isso acontece nas escolas municipais da cidade, faltar itens básicos. Então, quando a gente vai conversar com professores municipais, é normal eles dizerem que muitas vezes eles têm que tirar dinheiro do próprio bolso para dar conta de certas carências. Então a gente precisa assim, de mais investimento em educação. Isso está como compromisso do nosso programa político que apresentamos. E apresentamos, para além de ser somente algo verbal, de a gente somente dizer que a educação é importante, né, a gente tem elementos, né, como seja de valorização, como de melhorias estruturais para as escolas. A gente sabe que tem algumas escolas na cidade de Pelotas, sobretudo aquelas que ficam nas vilas e bairros, em lugares mais afastados do centro, que não tem uma realidade estrutural adequada para o processo de ensino-aprendizagem. E em comparado com algumas escolas do centro da cidade, elas são prejudicadas. Não que as escolas do centro da cidade não tenham carências, tem também carências, mas a gente enxerga, grita aos olhos as debilidades de algumas escolas com problemas estruturais. Para além disso, a gente sabe que falta, por exemplo, nas escolas, isso é uma realidade que acontece também nas UBSs, um item tão essencial como água, por exemplo. E esse é um elemento que faz parte de problemas estruturais, não só problemas do ensino, mas sim também dos bairros como um todo, né? Problemáticas que as pessoas que moram nas vilas e bairros da cidade de Pelotas enfrentam. Então, está contemplado no nosso programa, com certeza, a questão da educação como um elemento importante, faz parte dos 4 itens que eu tenho citado comumente como sendo o carro-chefe daquilo que nós propomos como programa, como medidas, pensando numa visão de cidade que é diferente dos projetos que se apresentam, que é diferente do projeto que se apresenta para uma reeleição, que é diferente do projeto que se apresenta como novidade, apesar de já ter sido prefeito dessa cidade, não enxergamos novidade nenhuma nesse projeto. Então, com certeza, a educação faz parte, está no nosso horizonte a necessidade de incentivá-la, só que não pode ser meramente retórica. A gente tem que apresentar elementos que são importantes, né? E outro item que acabei não citando, que também é importante, é a própria relação da Secretaria Municipal de Educação com os professores.
A gente tem hoje algumas medidas que faltam, infelizmente, faltam um diálogo com os professores. E aí não somente com os professores, mas com a comunidade escolar como um todo. Porque quem pode saber melhor quais são os elementos importantes para o processo de ensino-aprendizagem do que aqueles profissionais que fazem parte do dia a dia da escola, que estão lá, sabem as necessidades. Então, esses profissionais, eles têm que ser escutados. É inacreditável que a gente pense em alterações, né, do processo pedagógico, do político-pedagógico das escolas, sem ouvir os professores, sem ouvir a comunidade escolar, sem ouvir os funcionários públicos. Isso é muito mais do que necessário, né? Isso nós temos um histórico de defesa ferrenha dos funcionários públicos do município de Pelotas. Estivemos em vários momentos ao lado dos servidores, reivindicando contra as variadas prefeituras que já passaram pela cidade de Pelotas, por entender da importância que tem a prestação do serviço público de qualidade os servidores públicos, né? E é fundamental a gente ter esse olhar. Infelizmente, se naturalizou na sociedade uma retórica de demonização dos servidores públicos, de demonização dos professores. Infelizmente, eu tenho dito, já disse isso em outras oportunidades, bater em professores para determinados políticos não necessariamente significou perda de capital político, perda de voto. E eu sempre faço a comparação de políticos que bateram em professores e ainda assim não perderam seu capital, e faço o exemplo do Sartori, que bateu em professor quando dizia lá, quando disputava a eleição, quando debochou da questão do piso salarial dos professores, e ainda literalmente bateu, né, em momentos de reivindicações dos professores em Porto Alegre, aquelas cenas que são lamentáveis de ver os professores sendo recebidos com spray de pimenta, com um cacetete, enfim. Então, existe essa lógica na sociedade, infelizmente, de crítica ao funcionalismo público. Isso se manifesta atualmente no governo federal também, quando a gente tem o atual ministro da Economia falando em parasitas, usando essa expressão para falar em funcionário público. E essa é uma lógica, só citei esses exemplos para dizer que essa é uma lógica que nós não convergimos, né, de crítica, de entender os funcionários públicos, dessa crítica absurda, mesquinha dos funcionários públicos, entender os funcionários públicos quase como se fossem os inimigos da sociedade. Não, os funcionários públicos são fundamentais para a prestação de serviço público de qualidade, e quando a gente está falando de professores também, obviamente, são fundamentais, excelentes para a gente ter um ensino de qualidade que dê conta das várias tarefas que nós damos para a educação. É lugar comum a gente dizer que a educação pode salvar, mudar a sociedade, pode fazer uma série de transformações. Só que é preciso a gente dar esse destaque que a educação merece. E esse destaque passa pela valorização dos profissionais, passa por uma melhor estrutura dada aos profissionais da educação e aos alunos, evidentemente, passa por ampliar os espaços para a comunidade escolar, porque tem esse conceito na educação, né, de comunidade escolar, que envolve também não só os profissionais, envolve também pais, envolve também a comunidade que faz parte, né, do entorno daquela escola. Então, infelizmente, a gente vem vivendo um momento de certo distanciamento, né, mesmo das comunidades que fazem parte da qual a escola faz parte, né, do seu bairro. Então, a gente pode, inclusive, ter projetos que abram a escola, para que permitam ter uma maior participação popular, né, dentro da escola, de promover atividades culturais, de ter outros elementos dentro das escolas, que ela não seja tão somente, né, um espaço que muitas vezes nos debates que se dão sobre a educação parece que a escola tem que ser relegada somente àquele lugar em que é para deixar, né, os jovens, as crianças lá. Não, a gente tem, né, muitas tarefas, muitos processos que podem ser executados. A escola, ela pode ser um lugar importante, né, para demandas que venham da comunidade em que aquela escola faz parte, só que, obviamente, ela precisa de ter melhor estrutura. Obviamente, quando a gente está falando em ter atividades culturais na escola, atividades em turno inverso, quando a gente está falando em abrir a escola para a comunidade, a gente vai precisar de funcionários públicos, só que isso não pode ser tido como mais uma tarefa para os funcionários públicos. A gente tem que trabalhar com gratificações, a gente tem que trabalhar com a valorização salarial também desses profissionais. Aproveitando esse seu gancho, já que o senhor falou bastante de valorização do funcionalismo e principalmente dos professores, o senhor citou bastante
para não deixar passar isso, que a gente tem que abordar outras questões. O senhor se compromete no seu plano de governo a cumprir o piso nacional do magistério, que é uma demanda histórica da categoria aqui. Esse compromisso de cumprir o piso nacional do magistério seria imediato, já a partir de 2021? Como é que o senhor pretende cumprir, traçar um cronograma, já que a gente sabe, por exemplo, que o governo atual tem falado, e é uma realidade de todos os municípios, que 2021 deve ser um ano de contas mais apertadas. Então, como é que o senhor enxerga esse cumprimento desse compromisso de pagar o piso dos professores? Sim. Há uma necessidade que já deveria ter sido executado pelos governos de plantão, desde que temos a Lei Nacional do Piso. A partir do momento que se identifica as dificuldades, as limitações orçamentárias, é necessário um plano de valorização salarial dos funcionários públicos como um todo, dos professores, até a gente chegar numa progressão, até a gente chegar no pagamento do piso e também no pagamento adequado do funcionalismo público municipal. Nós estamos defendendo no nosso plano de governo, a implementação da construção, primeiramente dizendo isso, em conjunto com os servidores públicos municipais, em conjunto com eles a criação, né, do plano de carreira dos funcionários e, a partir de então, um plano de progressão salarial para pagamento do piso e também para pagamento dos funcionários públicos, né, elevando, porque a gente sabe da realidade do município, em que 70% da categoria recebe um complemento para chegar ao salário mínimo. Então, isso a gente está dizendo que o base recebido por esses funcionários ele é um base aquém, então é necessário uma progressão. A gente sabe das limitações, mas é necessário um plano para isso. E o grande problema é que até então não se tem um plano para pagamento do piso nacional dos professores, não se tem um plano para valorização da remuneração dos funcionários públicos. A gente sabe que, comparando com a realidade dos outros municípios próximas à cidade de Pelotas, quando a gente faz essa comparação em relação à remuneração dos funcionários públicos, é uma comparação que nós lamentamos, né, o quanto o município de Pelotas paga mal o seu funcionalismo. Isso é um processo que é histórico, né? A gente está vendo isso, que é um problema de gestões após gestões, só que é necessário a gente parar com isso, e esse é o nosso compromisso, parar com essa ideia, primeiro de demonização, primeiro de crítica, só pela crítica do funcionalismo público, deixar de entender que o problema das finanças públicas são o pagamento com o pessoal, e sobretudo o pessoal do funcionalismo público, né? Porque a gente teve projetos apresentados agora pela atual gestão que foram de tirar direitos e tirar remuneração. Na prática foi isso. Em vez de um plano que passasse por uma readequação financeira que cortasse em outros locais, se cortou, né, aumentando a contribuição previdenciária do funcionalismo público. Algo que foi lamentável, algo que é um absurdo que se tenha ocorrido. Então, o nosso compromisso é, sim, em conjunto com a categoria de uma construção, porque a gente sabe que já foi apresentado um plano de carreira pelo funcionalismo público municipal, esse plano precisa ser atualizado, então é compromisso nosso de, em janeiro de 2021, sentarmos e dialogarmos com a categoria para a gente chegar, né, na possibilidade de um pagamento a partir de progressão. Dentro dessa sua manifestação, e a exemplo dos demais candidatos de oposição que aqui estiveram, esse assunto do piso ele é respondido nessa mesma situação. Tem que ver a situação, tem que ver como é que vai ficar, se tem recursos. Bom, então, o seu partido, tanto na Câmara de Vereadores como na atual campanha, cobra o pagamento do piso. Lembra a necessidade, a obrigatoriedade do pagamento do piso. Pelo que o senhor falou até agora, como os demais candidatos já falaram, o senhor não está assumindo um compromisso que ser eleito prefeito de Pelotas, 1º de janeiro, assumindo, logo em seguida fará a implementação por lei, por decreto, do pagamento do piso do magistério imediatamente. Na primeira folha de janeiro, fevereiro, não vai ter condição disso aí. E dentro dessa sua visão, mesmo que o senhor falou agora, esse diálogo com a categoria, o senhor daria um prazo, 6 meses, 1 ano, para essa progressão acontecer ou começar a acontecer, para que chegue o pagamento do piso? Sim. Primeiro que nós temos um problema de legislação, né? O orçamento de 2021 ele é votado, obviamente a gente pode pedir
readequação orçamentária, precisa ser votado na Câmara de Vereadores. O orçamento de 2021, ele, inclusive, está em discussão agora a LDO na Câmara de Vereadores de Pelotas. O orçamento de 2021 ele é votado em 2020, né, que é da nossa legislação, tem a ver com a legislação orçamentária. Por mais que a gente sabe, nesse momento de processo eleitoral, e eu poderia, inclusive, fazer dessa forma para ser um pouco mais panfletário, assim, de querer chamar a atenção, poderia dizer, não, a partir de 1º de janeiro de 2021 vai estar na conta o piso salarial de todos os professores. Realmente isso chamaria atenção, mas seria uma falácia. Seria uma falácia pelo como funciona a legislação. Então, o nosso compromisso é, assim, sentar com os funcionários públicos a partir de... Não, antes, a conversa, com certeza, ela pode ser feita antes. A partir do momento que a gente tem o resultado eleitoral, a gente pode conversar e já delimitar alguns elementos em relação ao pagamento do piso. Né? A gente vai precisar, e estou entrando na questão legal, a gente vai precisar, obviamente, de modificação orçamentária já em 2021 do orçamento que vai ser votado agora, porque isso não está contemplado na LDO agora, não está contemplado e, né, possivelmente não estará contemplado na LOA, na Lei Orçamentária Anual. Então nós precisaremos de levar esse projeto de adequação salarial, né, para a votação. E mas certamente nos primeiros meses esse é o nosso compromisso, né? A gente com certeza nos comprometeremos com a execução o mais rápido possível, né, a partir da análise em conjunto com os servidores. Reitero que todos invariavelmente, isso aparece muito em eleição, né? Invariavelmente todos que dizem que a partir de 1º de janeiro a partir de 1º de janeiro, a gente sabe que não funciona dessa forma, né? Então não vou ser falacioso aqui, tenho compromisso com a verdade nesse sentido, mas o que é necessário reiterar é que a culpa, né, do não pagamento do piso historicamente na cidade de Pelotas é de quem já governou, né? Então esse elemento é determinante. Quem já governou e quem governa atualmente, eu reitero em falar, deveria ter sido apresentado um plano de progressão. Isso que nós estamos dizendo aqui, se outros postulantes também falam, isso deveria ter sido apresentado muito antes. A partir do momento em que foi estipulado a Lei Nacional do Piso dos Professores, isso já deveria estar no horizonte de quem estava governando naquele ano. Infelizmente isso não aconteceu. O grande problema, né, é justamente isso, de não ter sido apresentado esse plano, de ter sempre quem estava na gestão sempre dizer que era impossível, né? Agora, a gente sabe que quem está entrando na justiça está obrigando o governo a pagar o piso nacional dos professores, então alguma forma é possível de ter. Só que isso a gente sabe que produz problema dessa forma como está sendo conduzida, né? Então, a culpa da gente chegar nessa situação é de quem já governou. Quem já governou e governa atualmente também tem essa culpa e nunca teve como compromisso real o pagamento do piso dos professores. Esse compromisso ele nunca foi feito, né? E esse compromisso, o que é tão emblemático dizer que esse compromisso não foi feito é que não se predispôs nunca ao diálogo com os funcionários públicos, né, e sobretudo com os professores, falo especificamente dos professores. Esse diálogo ele não existiu, né? Sempre se relegou à ideia de que é impossível, de que não dá, podia-se dizer, olha, imediatamente, né, não tem como, podia-se dizer isso, mas nós vamos apresentar um plano de valorização salarial para os funcionários públicos e para os professores. Não, isso nunca foi apresentado. Júlio, o que significa dentro do programa do PSOL, está lá escrito assim, reduzir a carga horária do servidor público? Sim. Bom, a gente aponta esse elemento, está conectado no nosso programa. Aliás, faço aqui, aproveito a oportunidade para dizer que quem quiser acessar o nosso programa completo, ele está no meu site, juliopessoal.com.br, né? E lá tem todos esses elementos aqui, bem mais que eu estou citando no nosso programa, um programa que foi construído a muitas mãos, eu sempre gosto de falar sobre isso, com a contribuição de funcionários públicos, com a contribuição de profissionais
do comércio, pessoas trabalhadores informais, né? Esse elemento a gente construiu em conjunto com os funcionários, pela necessidade, pela demanda que existe do funcionarismo público, pensando em determinados aspectos para a melhor execução, né, do serviço, né? Isso é um elemento que a gente vai construir em conjunto com o funcionalismo, né, a partir do momento que a gente identifica que tem essa demanda pela redução, né? A gente sabe que precisa de uma modificação da legislação local para que isso seja executado, mas isso parte do princípio que a gente tem um governo que valoriza, né, a partir do momento que a gente consegue desenvolver, primeiro, essa questão da valorização salarial em conjunto com os funcionalismo público, a partir do momento que a gente avance as nossas conversas, né, e também que a gente apresente projetos de lei para modificar uma série de elementos da estrutura de funcionamento do serviço público como um todo, a gente consiga chegar numa realidade de abertura de concurso público, e essa é uma demanda que historicamente a gente tem, né, como atuação do PSOL, como partido político PSOL, ou mesmo na atuação na Câmara de Vereadores, através do mandato da vereadora Fernanda, do qual fiz parte como chefe de gabinete. A gente tem essa reivindicação da realização de concursos públicos em contrário ao que vem acontecendo dos contratos emergenciais, porque há um equívoco gigantesco, para não dizer ilegalidade, do que vem acontecendo no município de Pelotas, porque o contrato emergencial, ele é, como o próprio nome diz, emergencial, a partir de que se apresente a necessidade emergencial, e virou lugar comum da Prefeitura Municipal de Pelotas de fazer contratos emergenciais das mais variadas áreas, quando bem poderia abrir concurso público. Então, te respondendo a pergunta, tem a ver com isso. A partir do momento que a gente tem esse processo de valorização salarial, de construção em conjunto com a categoria, né, a partir do momento que a gente consegue, que a gente modificar certas legislações, a gente apresenta a possibilidade de abertura de concurso público com outras cargas horárias, também modificação a partir de uma reestruturação do próprio funcionalismo público já presente neste momento, mas tem a ver justamente com a execução do serviço público de qualidade, a partir de uma demanda que foi construída, que foi apontada por profissionais, servidores públicos que fazem parte do PSOL, ou que são apoiadores do PSOL, que entendem que há necessidade de redução de determinadas cargas horárias em determinadas atividades que são prestadas pelo município. Pela melhor, só concluído assim, pela melhor, visando a excelência da prestação de serviço público. Dentro dessa sua visão de relacionamento com o servidor público, hoje o comando do Sindicato dos Municipais tem uma aproximação, vamos dizer assim, com o PSOL, como já ocorreu em administrações anteriores com outros partidos, tanto que estavam no governo como na área da oposição. O senhor acha que, havendo essa aproximação, essa boa convivência, PSOL, direção do Sindicato dos Municipais, pode haver uma facilitação para que esses pleitos que o senhor está falando agora aqui tenham um bom encaminhamento na categoria? Eu não diria que necessariamente a aproximação. Conversar, dialogar com o funcionalismo público é o mínimo que um gestor deve fazer. Não pode ser tratado como essa lógica de se há proximidade ou não, se há algum certo... Não vejo nesse sentido. Eu lamento que, historicamente, o que tem acontecido na cidade de Pelotas é que não haja um diálogo, porque são reivindicações legítimas. O sindicato que foi eleito, ele é eleito pela categoria como legítimos representantes. As pessoas que apontam as demandas para o serviço público são pessoas que vivem o serviço público, que trabalham no serviço público, que sabem que falta água, que sabem que falta estrutura, que sabe que muitas vezes tem que tirar dinheiro do próprio bolso para poder executar o serviço da melhor qualidade que ele consegue ter, porque tem limitações, né? Não dá para daqui a pouco ele conseguir consertar todos os problemas estruturais do qual ele presencia. Então, eu acredito que é o mínimo que um governo pode fazer, é dialogar com a categoria, independente de quem seja a gestão do sindicato, independente de proximidade ou não. Não enxergo dessa forma, são instituições, né, instituições diferentes, legítimas,
e não enxergo como nesse sentido. Inclusive, é importante a gente falar da independência do sindicato e do papel que cumpre, assim como cumprem os sindicatos de defesa da categoria. Também, nesse processo de demonização que existe na nossa sociedade dos serviços públicos, entra também a questão dos sindicatos, né? Os sindicatos são muito criticados, é utilizado de forma retórica a questão de criminalização dos sindicatos, né? Há algum tempo isso acontece, infelizmente isso, quando são entidades legítimas que lutam pelo direito dos seus representados. Eu acho que esse elemento que é importante. A gente tem uma entidade que luta pelo direito dos seus representados e a gente tem a instituição Prefeitura Municipal de Pelotas, que é chefe, digamos assim, dos municipários e que deveria dialogar para melhor saber quais são as demandas. E é demanda de gente que está vivendo a realidade objetiva e que enfrenta, muitas vezes, a crítica da população, do usuário, a crítica vai acabar indo imediatamente para quem a pessoa enxerga, né? Então a gente sabe que muitas vezes a criticidade, a gente não tem um serviço prestado da forma como a gente queria, a gente acaba, as pessoas de uma maneira geral, acabam descontando no funcionalismo público. Então quer pessoa que melhor saiba a realidade do serviço, da prestação do serviço público do que o próprio funcionário? Candidato, o senhor usou uma palavra aí, demonização, né, para se referir ao entendimento que o senhor tem que há contra os servidores e contra os sindicatos, enfim. A gente vê, nem sempre esse termo, mas mais ou menos no mesmo sentido, o outro campo político, digamos assim, se referindo à postura que existe, por exemplo, contra terceirizações, contra PPPs, contra a iniciativa privada. No seu plano de governo, por exemplo, o senhor fala ali em municipalização da UPA, né, que hoje ela é gerida por uma organização social, né, com sede em Porto Alegre, e o senhor fala em municipalizar ela e acabar com terceirizações. As terceirizações, especialmente na área da saúde, tem sido uma forma que as prefeituras têm se socorrido, muitas vezes, porque não conseguem contratar os médicos com valor competitivo, digamos assim, com a iniciativa privada. Como consiste esse fim das terceirizações e como seria uma administração municipalizada da UPA? Não correria esse o risco, por exemplo, de faltar profissionais e a prefeitura não ter condições de ser competitiva na contratação? Sim. Na verdade, não. Sim, só obrigado pela pergunta. Primeiro explicar, isso aparece em vários momentos do nosso programa, da questão da progressão, assim, né? E de ter um projeto para que seja contínuo. Então, a questão das terceirizações, a forma como a gente apresenta, é justamente de eliminar as terceirizações no município de Pelotas de forma progressiva, né? Porque a gente identifica há algum tempo que há alguns problemas na forma como é dado a terceirização no município de Pelotas. Vou pegar especificamente a questão já foi noticiado muitas vezes, inclusive o próprio jornal já noticiou, das terceirizações que às vezes é invisibilizada, das terceirizações dos funcionários que trabalham nos serviços gerais, né, sobretudo da limpeza. Não é incomum acontecer da Prefeitura Municipal contratar uma empresa, e a gente sabe que tem processos aí rolando, contratar uma empresa e essa empresa não fazer o repasse necessário para esses funcionários públicos. Então, o que a gente tem? A gente tem funcionário que não recebe. Embora a prefeitura tenha depositado esses valores, a gente tem o funcionário que acaba não recebendo. Então, a gente entende que há um problema da forma como são feitos esses contratos e de vários momentos em que essas empresas deixam a desejar, deixam de cumprir aquilo pelo qual foram contratadas, e isso acontece também na saúde, isso aparece no nosso programa de saúde justamente porque os profissionais de saúde com quem nós conversamos, eu, a Daniela, as pessoas que ajudaram a construir o nosso programa, identificam que muitas vezes isso acontece, desse serviço ser contratado e não ser executado. A gente tem uma série de elementos lá que deveriam ser executados por essas empresas que estão lá na saúde, que estão lá na educação também, que estão, né, nos serviços gerais. Falo dos serviços gerais porque acabou sendo algo que foi noticiado mais de uma vez, mas isso acontece também, e aí não só da forma, né, do recebimento dos profissionais, mas sim de serviços que deveriam ser prestados
prestados por essas empresas e que acabam não sendo executados. No caso da UPA, o senhor entende que o modelo atual da UPA não está prestando serviço como deveria, então, para ser municipalizado? Alguns dos serviços que são contratados por essas empresas, eles acabam não sendo executados e por isso que a gente aponta como a necessidade de uma progressão, não vai ser de uma hora para outra, ninguém aponta aqui que vai ser irresponsável de deixar sem atendimento, obviamente, mas é uma progressão a ponto de a gente chegar com certeza na municipalização. Isso tem a ver com, eu vou aproveitar aqui para falar do nosso programa de saúde como um todo, tem a ver com a gente aponta a necessidade de um melhor olhar da gestão de saúde da cidade de Pelotas, de um melhor olhar em relação a cada uma das complexidades, da baixa complexidade, da média complexidade, da alta complexidade. O que significa isso quando eu falo, né, assim, porque não é não tão usual. A baixa complexidade, a gente está falando das UBS, da UBAI, a gente está falando dos atendimentos primários, né, e a média, aí entraria a UPA, né, e a alta complexidade seria o pronto-socorro, sendo mais rápido assim na explicação. O que nós entendemos? Qual é a necessidade? E aí nós conflitamos diretamente com projetos que estão sendo apresentados. E aí, primeiro, vou ir no exemplo prático. A gente sabe que, historicamente, a gente vive um problema no município de Pelotas em relação ao pronto-socorro, de ter superlotação, muitas vezes, de ter as pessoas sendo atendidas no corredor, dos profissionais sobrecarregados, de muitas vezes esse atendimento do corredor não se dá nem numa maca, e sim numa cadeira. Eu já vivenciei isso, já passei por isso, estando como cuidador de amigos e parentes, de ter uma cadeira para a pessoa que está doente, né? Muitas vezes, eu sei que isso acontece, às vezes a gente vai para o posto de saúde, para o pronto-socorro e escuta que aquele atendimento que a gente está solicitando lá, ele deveria ser feito no posto de saúde, né? Então, o que a gente está defendendo, porque se apresentam projetos políticos agora dizendo da necessidade de mais uma obra no pronto-socorro. Não estou dizendo que eu sou contra, porque às vezes gostam de dissociar essas falas, não estou dizendo que eu sou contra, né? E que se apresentam mais uma construção de um outro pronto-socorro. Só que se a gente não acabar com essa realidade de sufocamento da alta complexidade, que são os pronto-socorros, e da UPA, que seria, qual a possibilidade de melhorar isso? Seria um melhor atendimento nas UBS. O que a gente está dizendo, como a gente chega nisso? De melhor estruturação, melhor estrutura física, a gente precisa, evidentemente, de melhorar mais investimento nas UBS. A gente precisa ampliar as equipes de estratégia de saúde da família nas UBS. O que são essas equipes? São equipes que trabalham com, além da assistência, da prevenção, trabalham com um diagnóstico mais geral dos pacientes, desse diagnóstico primário, né? Isso significa que a gente tem a necessidade de avançar nas equipes de estratégia da família no município até chegar a 100% do território. Hoje em dia, não é esse dado que tem, a gente tem 51% do território coberto. Já tivemos verba federal para chegar a 100% do território, infelizmente isso não é uma realidade, mas no nosso plano de governo, a proposta é de uma progressão até chegar a equipes de estratégia de saúde da família. Por que a gente diz isso? Eu vou trazer um exemplo prático. Assim. Por que a gente diz isso da necessidade de melhorar o atendimento nas UBS, que vai fazer com que ajude a desafogar o PS e ajude a desafogar os atendimentos que são feitos na UPA. Vou pegar um exemplo, e isso a gente conversou bastante com os profissionais da saúde, eu vou pegar um exemplo de uma pessoa que tem uma crise por causa de uma diabetes. O que acontece muitas vezes hoje no município? A pessoa vai primeiro no PS, né, depois que tem alguma crise, ela vai primeiro no PS, antes de ter conseguido um atendimento na sua UBS. Se a gente tivesse equipes completas na UBS, se a gente tivesse um diagnóstico mais detalhado dessa pessoa, ela poderia primeiro conseguir o seu manejo, ali, conseguir o seu tratamento a partir da sua consulta na UBS, do que ir direto para o PS, que vai fazer com que ela compita, digamos assim, esteja junto com outros atendimentos emergenciais, que vai fazer com que ela vá primeiro lá, em vez de, se ela pudesse ter tido os exames de forma mais acelerada, se ela pudesse ter
tido esse atendimento primário, ela conseguiria ter o tratamento adequado para aquela sua, no caso, falo especificamente para diabetes. Isso é algo que muitas vezes não se dá dessa forma, porque o que acontece? A pessoa ela vai primeiro no PS com uma crise, depois ela lá recebe o tratamento emergencial, depois ela é endereçada à unidade básica de saúde, só que muitas vezes ela vai à unidade básica de saúde com um exame que ela fez há 2, 3, 4 semanas, um mês antes. Então, como ela fez, e aí os profissionais de saúde dizem muito isso, assim, a diabetes é difícil, assim, difícil de controlar e tal, qual é o tratamento correto, adequado, porque há necessidade da gente ter o quadro imediato. Esse exame ele precisaria ser mais acelerado, né? Isso é algo que não acontece no município. Infelizmente, a gente sabe que tem uma demanda represada aí de exames, e isso é um elemento que a gente vem apontando, né, além dessa criticidade, da necessidade de avançar nesse atendimento, melhorar esse atendimento feito nas unidades básicas de saúde, para a gente conseguir contribuir com o desafogo do PS. Saúde é um problema no município de Pelotas. A gente tem dados que eu acho inacreditável que não estejam discutidos diante de um processo eleitoral, né, de dados dos indicadores de saúde que, em comparado com o resto dos municípios do Rio Grande do Sul, são dados ruins, a verdade é essa. Pego especificamente a questão de pessoas, de mortes precoces pelas 4 doenças, doenças crônicas não transmissíveis, que são ela, diabetes, câncer, doenças respiratórias e do aparelho respiratório. Nós temos índices elevadíssimos em comparado com o resto do estado, com uma taxa acima da taxa do estado. E isso tem a ver justamente com o que eu estava falando. Há uma falha nesse atendimento, esse atendimento primário, há uma falha da necessidade da gente ter um diagnóstico mais exato dessas pessoas, com essas doenças todas que eu citei. Então, há necessidade de melhoria nesse atendimento primário. Então, é isso que a gente tem apontado, né, como o nosso plano de governo, com a necessidade de investir mais nas UBS, investir mais nas unidades básicas de saúde, confrontando com um discurso que está aparecendo agora no processo eleitoral também, de uma outra candidatura de dizer que vai acabar com o UBS. Isso é um absurdo completo, a gente acreditar que isso vá solucionar os problemas de saúde. Isso agravaria muito mais os problemas de saúde. Os problemas que nós encontramos hoje nas UBS, os problemas que nós encontramos hoje na UPA, eles têm a ver com gestão. Obviamente, tem também problemas de financiamento nacional, financiamento está reduzindo ano a ano. O Estado é um dos estados que menos investe em saúde, o Estado do Rio Grande do Sul. Isso é um problema, e a Prefeitura Municipal de Pelotas deveria cobrar mais investimento, mas também tem um problema de gestão. A gente tem um problema histórico na cidade de Pelotas de gestão. A gente conversa bastante com os profissionais de saúde, eles nos apontam isso. Pelotas tem gestão plena dos recursos, isso significa que a Pelotas pode gerir muito melhor, né? Resumindo o que significaria isso, gerir muito melhor os seus recursos de saúde, mas infelizmente isso não é o que acontece. Desculpe, eu preciso que tu escolha um número de 1 a 5, que nós vamos agora à pergunta do morador. Pode, por favor, escolher. 4. Número 4. Meu nome é Tatiane Regina, eu moro no bairro Getúlio Vargas. Eu gostaria de saber dos candidatos qual é que é as melhorias para o nosso bairro. Saúde, limpeza, transporte, iluminação. Qual é que seria as melhorias para o nosso bairro? Perfeito. Bom, a gente tem falado bastante sobre isso. Falei no início dos 4 eixos que a gente tem do nosso programa de governo. Um deles é geração de emprego e renda, melhoria na gestão da saúde e educação, e o outro é investimento contínuo, constante, melhorias, obras estruturais nas vilas e bairros da cidade de Pelotas. Curiosamente, no processo eleitoral tem bastante gente usando inclusive esse termo, vilas e bairros, que é algo que nós temos falado bastante, né?
E aí é importante, vou abrir um parênteses aqui, é importante fazer essa análise que Pelotas tem uma curiosidade, né? Quando a gente fala em bairro na cidade de Pelotas, a gente está fazendo uma contradição ao centro, como se o centro não fosse o bairro. O centro é um bairro também. Só que, para facilitar, a gente acaba falando isso mesmo, vilas e bairros, para fazer essa diferenciação do centro, mas o centro também é um bairro. Isso significa, a gente passou a usar esse termo, que está sendo usado também pelas outras candidaturas, a gente passou a usar esse termo para fazer essa diferenciação, para dizer que a Prefeitura Municipal de Pelotas, nos últimos anos, faz obras em alguns lugares do centro da cidade, porque a gente sabe também que tem lugares que tem o CEP centro, mas mesmo assim também são relegados ao abandono. A Prefeitura Municipal de Pelotas ela faz obras em determinados lugares do centro da cidade e o bairro a gente sabe que encontra-se de forma abandonada, né? Foi falado aqui na minha apresentação, tenho falado bastante sobre isso, né, que eu sou morador da Vila Clara Nunes, do bairro Areal, moro em bairro, né, moro há 30 anos no mesmo bairro, tenho 35 anos, e convivo com buraqueira desde sempre, desde sempre. Isso é uma realidade que não é de agora, apesar de ter uma candidatura que se apresenta, de um ex-prefeito que se apresenta como, não, no meu tempo não era assim, não, no seu tempo era assim também, é a mesma coisa. E isso a gente sabe que é assim, a gente vive isso. E o que a gente está apresentando como proposta? É um dos eixos que a gente falou, de ter obras estruturais nas vilas e bairros da cidade de Pelotas, de ter obra na vila, de ter obra que vai para além do asfalto. Pois eu entro nesse elemento do para além do asfalto, que também é um contraponto que a gente está fazendo em relação a todas as candidaturas. Mas isso significa que tem que ter obra contínua nos bairros, obras de infraestrutura contínua. Não adianta passar uma patrola uma vez na vida e outra sabe-se lá quando. Não adianta passar uma patrola agora, no período pré-eleitoral, e depois não passar mais. Não adianta a gente não ter um projeto de infraestrutura nos bairros da cidade de Pelotas. Isso é um absurdo que seja dessa forma. E tem bastante no nosso programa, falo também da necessidade de revitalização de praças, que é algo que é inacreditável que aconteça, porque a gente tem praças na cidade de Pelotas, elas existem, mas algumas delas, apesar de oficialmente serem praças, estão como verdadeiro terreno baldio. Ou são salvas pelos moradores da localidade que acabam fazendo reformas. Então, o nosso projeto de cidade, é sobre isso que a gente está falando, passa por, sim, melhor infraestrutura nas vilas e bairros da cidade. Passa por um projeto de pavimentação nas vilas e bairros da cidade de Pelotas. E pavimentação vai para além do asfalto, porque aí isso eu quero muito falar sobre isso. A gente está vivendo, a partir lá do ex-prefeito que agora concorre, a gente está vivendo, depois do primeiro mandato dele, final do primeiro mandato dele, ele teve essa ação, que eu chamo de eleitoreira tranquilamente, de asfaltar. E virou asfalto. Isso se incrementou mais a partir do Eduardo Leite, dos governos que vieram depois, de a única política de pavimentação da cidade de Pelotas virou asfalto. E asfalto virou igual a modernização. E aí tem um problema, tem problemas ambientais, a gente tem um problema desses asfaltos feitos de forma inveterada, feitos de forma sem estudo prévio, em localidades que antes não alagavam e passaram a alagar por causa do asfaltamento, dessa forma como foi feita, de não pensar outras alternativas de pavimentação para a cidade de Pelotas. A gente pode vou citar um exemplo só, quando asfaltaram parte da Amarante, em que a água hoje em dia, a gente recebeu essa semana isso, que a água correndo lá a Castilho. Então tem a ver com isso, tem a ver com um projeto de cidade que não vise tão somente essa ideia de modernização vinculada ao asfalto. Um asfalto, dessa forma como foi feita de primeiro momento, foi feito de forma eleitoreira. Os governos que seguiram depois entenderam que isso deu resultado e passou a seguir essa lógica, só que a gente está sofrendo as consequências agora. Então é necessário um projeto de cidade que não vise tão somente essas lógicas eleitoreiras. E uma coisa que é importante dizer, é fundamental, está aparecendo no processo eleitoral, nessas candidaturas que já foram governo, de dizer, não, eu fiz não sei quanto de asfalto, eu fiz não sei o que, eu asfaltei não sei o que. Parece que eles pegaram, tiraram o dinheiro do bolso e ajudaram a pagar o asfalto e ainda assim, subiram no trator e ajudaram a colocar o asfalto. Não foi dessa forma. Não é dessa forma. A gente está falando de gestão pública, a gente está falando de gestão. Esses que foram feitos foi a partir
né, de apresentação de projeto para ter verba do governo federal, veio através do PAC, do Plano, né, de Aceleração do Crescimento, né, e a partir de apresentar esses projetos de Pelotas para o governo federal para vir essa verba. Né, esses projetos eles tiveram também verba do município, sei disso. Curiosamente, em algumas das placas desses asfaltamentos, se vocês derem uma pesquisada, tem placas que não aparece o logo do governo federal, e que é bem engraçado, para parecer que foi só a gestão municipal, mas não tem a ver com boa vontade, não tem a ver com benevolência, que foi um ou outro lá que fez. Tem a ver com um projeto político que foi errado. Apresentou-se projetos para o governo federal para receber verba única e exclusivamente para asfaltamento, quando a gente poderia apresentar um projeto político de aceleração do crescimento para ter saneamento básico, por exemplo. Só que aí nós temos um problema, né? Algum político tradicional dessa cidade já disse, aí eu vou ter que parafrasear esse político, com o qual não concordo em quase nada, que diz que enterrar cano não dá voto. E aí essa concepção tá sendo levada ao pé da letra por quem nos governa atualmente e, por exemplo, poderia ter sido apresentado outros projetos, né, para o governo federal, para receber verba, para melhoria para os bairros e vilas da cidade de Pelotas. Isso não aconteceu. Se investiu, só deixa eu concluir isso, assim, se investiu, né, nessa lógica eleitoreira desses asfaltos que a gente sabe que tem problemas, a gente vê as consequências disso, falo dos lugares que passaram a alagar, a gente tem questão ambiental que não foi levado em conta, né, na execução dessa forma como foi feita na cidade de Pelotas. O senhor chegaria a afirmar, a dizer que todo esse processo que Pelotas viveu nos últimos governos, de um modo geral nacional, isso foi errado? Os encaminhamentos dados por 2, 3, 4, 5 administrações atrás foram errados? Foi tudo errado não, mas a grande maioria foram projetos errados? Eu tenho dito, fizeram, mas fizeram errado. É isso que eu tenho dito. Porque e aí eu acho inacreditável, lamento que tenha acontecido, que está acontecendo, de mesmo candidaturas do campo progressista, de comprarem essa lógica de que é só asfalto. É inacreditável que a gente não pense na questão ambiental, é inacreditável que a gente não pense nos impactos que possam ter imediatos em relação ao alagamento. Numa cidade que é plana, nós vivemos em uma cidade plana, então deveríamos ter projetos de requalificação, projetos de pavimentação que desse conta da necessidade que nós temos de ter infiltração da água, por exemplo. Então, esse elemento foi errado, esse elemento foi errado. Infelizmente, faz parte do debate político, né, toma conta, então se parte do princípio, e aí a disputa acaba sendo essa, né, como praticamente se ganhou a narrativa de que fazer boa gestão e fazer modernização é igual a asfalto, e é isso que eu estou falando que é errado. Né? Modernização não necessariamente tem a ver com isso. Modernização também não tem a ver com o que também às vezes se fala com derrubada de árvore, como aconteceu na Saldanha Marinho, por exemplo. Né? Então não tem a ver com isso. Essa lógica de modernização que está equivocada. Só que esse debate está colocado dessa forma e, infelizmente, a maioria, posso dizer que todas as candidaturas têm trabalhado e discutido a partir desse parâmetro. Então, tu vai ver duas candidaturas que são, né, quem já foi gestão e quem é gestão atualmente, tentando disputar quem é o pai ou a mãe de determinado asfalto. Quando o debate deveria ser feito. Deveria ser esse tipo de projeto político que a gente está falando. Por isso que a gente critica. Porque nós, pessoal, PCB, eu e Daniela Brizolara, junto com o nosso nominato de vereadores, nós estamos falando de um projeto de cidade. Um projeto de cidade em que modernização não significa única e exclusivamente asfalto. Um projeto de cidade que modernização não significa única e exclusivamente asfalto em determinados locais. Né, que obras que são obras eleitoreiras, essa é a verdade, obras que chamam atenção e quem vive mas o senhor como prefeito eleito não asfaltaria, não faria, entre aspas, obras eleitoreiras também, para atender a demanda do bairro da Vila, no caso, o senhor defende o seu eleitorado? Mas aí eu falo de projeto de pavimentação. A gente tem a demanda, a gente tem a demanda, quando eu falo, das pessoas reivindicando que a sua rua seja melhor cuidada. Essa demanda existe. Essa demanda existe porque o histórico é de abandonamento. Então, o que nós estamos apresentando? Que tem que executar
obras de melhorias nas vilas e bairros para melhor atender a população. E o que a gente está vendo hoje? Né, determinadas obras que chamam a atenção, que são somente em alguns locais. Né? Historicamente é assim, né? No centro, em algumas localidades do centro da cidade. O que está acontecendo agora, de tanto nós reclamarmos, nós moradores das vilas e bairros da cidade de Pelotas, de tanto a gente reclamar, todo mundo está sendo obrigado a dizer que a vila e o bairro está abandonado. Só que a gente sabe que quem já gestou essa cidade produziu esse abandono. Produziu, né, esse esquecimento que nós vivenciamos. Então, nós executaremos, assim, está no nosso plano de governo de executar obras, mas para produzir melhoria para quem mora na vila e bairro. Não tem a ver com só obras para chamar atenção, que ficam bonitas no vídeo, né, que é o que está acontecendo nesses últimos governos. Candidato, desculpe interromper, só porque para a gente tentar vencer toda a nossa pauta, né, como as respostas têm sido longas, para a gente tentar avançar em outros temas. Eu queria tratar com o senhor sobre emprego e renda. A gente viveu esse ano uma pandemia e, consultando o portal da transparência, por exemplo, do governo federal do auxílio emergencial, a gente vê que praticamente 1/3 da população de Pelotas em algum momento recorreu ao auxílio emergencial, o que mostra que houve um empobrecimento muito rápido, enfim, muita gente passou a depender de um recurso para pagar as contas mínimas do dia para botar alimentação na mesa. O senhor fala no seu programa de desenvolvimento, de criar várias vezes o senhor usa os termos incentivar, fomentar e valorizar determinadas atividades. Eu queria entender na prática o que seria, para não ficar tão vago assim como incentivar atividades, fomentar atividades, de que forma incentivar atividades, que atividades vão ser incentivadas de forma a dar uma resposta rápida, que as pessoas, aqui 2021 já não vai ter mais auxílio emergencial, provavelmente as pessoas possam ter uma perspectiva. Perfeito. Esse é um dos eixos também do nosso programa, geração de emprego e renda. Esse é um eixo que, como eu disse, referi do nosso programa, que ele é uma atualização, uma melhoria de programas que já foram apresentados anteriormente pelo PSOL, também pelo PCB. Ele está muito mais qualificado, tenho convicção disso, defendo com orgulho o nosso programa, a construção que a gente fez. E a gente fala em desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, apostando nas potencialidades locais. A gente tem potencialidades na cidade de Pelotas que são muito pouco exploradas, que deveriam ser incentivadas e infelizmente não são incentivadas. Por exemplo, posso falar do turismo na cidade de Pelotas, que é muito pouco explorado, que deveria ser melhor incentivado pela Prefeitura Municipal de Pelotas. Um elemento que é muito importante, que a gente tem citado, por sinal até vejo outras candidaturas falarem também, é a necessidade da gente apoiar as iniciativas dos microempreendedores. E aí eu falo como a Prefeitura Municipal de Pelotas poderia fazer esse incentivo. Uma forma de fazer é com incentivo financeiro propriamente dito. A gente pode dar acesso, formar parceria com o banco público e com cooperativas de crédito para dar acesso a microcrédito para os empreendedores. Isso é possível de ser feito. Só que tem um elemento que é importante, eu tenho falado muito sobre isso, que não basta pura e simplesmente dar crédito. Eu estudei bastante sobre isso, a questão do microcrédito e as limitações do microcrédito. Vou acabar citando, tem o Mohamed Yunus, que foi o Nobel da Paz pela questão justamente do microcrédito. A gente fez uma análise bastante profunda em relação a esse elemento e também as críticas a esse elemento. Então, o elemento que eu falo é o microcrédito. Então tem limitações, porque não basta pura e simplesmente dar crédito para as pessoas. A gente precisa ter outras alternativas de auxílio, porque daqui a pouco tu dá um crédito e a pessoa não consegue bem executar. Porque nós temos uma realidade, aí é a realidade Brasil, que nós não temos uma educação financeira, nós não temos um hábito de lidar com a economia e a gente defende a questão do microcrédito para microempreendedores porque diante da pandemia a gente percebe, quem anda nas ruas da cidade de Pelotas, sobretudo nas vilas, vai ver uma série de iniciativas de pessoas que estão abrindo comércio na sua casa, de vender roupa, de vender comida. Essas iniciativas elas podem ser incentivadas através dessa lógica que eu falei, do microcrédito, mas não só isso. Porque, como eu estava dizendo, nós não temos essa tradição de lidar com a economia, isso falo nacionalmente, isso é uma questão cultural. Então a prefeitura também pode ajudar com formação, ela pode sim
dispor do seu quadro, dispor de espaços que possam propiciar as pessoas se formarem, né, terem as mais distintas formações para auxiliar a desenvolver esse empreendedorismo. Outra forma que a prefeitura pode auxiliar é em relação ao próprio espaço físico, disponibilizar espaços físicos que possam permitir tanto esses processos de formação quanto também dessas próprias iniciativas que possam iniciar dentro de algum espaço. A gente está trabalhando com um termo, né, que em primeiro momento eu sei que as pessoas acham que é algo muito distante, que a gente está trabalhando com um termo de incentivo à economia popular e solidária. O que seria economia popular quando a gente fala isso? A economia popular é a economia do povo, essa que já vem sendo executada pelas pessoas. É isso que eu estou falando agora, né? De pessoas que abrem o seu comércio na sua residência. As pessoas estão tendo essas iniciativas como necessidade. É uma necessidade. Diante da crise, as pessoas precisam lidar com criatividade para conseguir executar. Então a gente está trabalhando que a economia popular seria isso, e solidária é importante. Eu sei que quando a gente fala isso, as pessoas acham que é algo distante. Muitas vezes o acesso a esse crédito, e aí a gente está com essa ideia de incentivar que esse acesso seja através de iniciativas coletivas. Então o que a gente pode ajudar? Né? Ajudar a formação, né, de daqui a pouco. Tem iniciativas que se utilizam de um mesmo produto, que se utilizam de uma mesma base, que possam acessar juntas esse crédito. Né? Quando a gente fala normalmente quando a gente fala em economia solidária, parece que é algo distante, mas a gente, né, estudando mais a fundo, a gente sabe que tem iniciativas que têm esse princípio, apesar de não receber esse nome, que tem esse princípio de solidariedade. Por exemplo, não é incomum tu ver em alguma placa de algum estabelecimento o termo coworking. E o que seria coworking? São locais em que tem mais de uma iniciativa comercial e que as pessoas dividem o aluguel. Isso é uma iniciativa solidária. Pode não receber esse nome, pode ter esse nome bonitinho de coworking, mas isso é uma iniciativa solidária. Então a Prefeitura Municipal de Pelotas ela pode incentivar tanto na questão financeira quanto na formação desses elementos que eu citei aqui, de o que seria essa economia solidária, quais elementos mais podem ser incentivados. A gente também fala em incentivar os ativistas culturais da nossa cidade de Pelotas para que possam se autofinanciar e ter um desenvolvimento cultural que também gere emprego e renda. Isso também é possível de ser feito com esses mesmos elementos que citei, né? Seja com um auxílio financeiro, seja com o auxílio da estrutura própria da Prefeitura Municipal de Pelotas, né? Então a gente tem uma estrutura que pode ser colocada à disposição, né, das pessoas que queiram empreender, que possam empreender, que precisam empreender, que precisam de iniciativas criativas. Eu sei que tem gente que diz que não é papel da Prefeitura Municipal de Pelotas, não é papel de uma prefeitura incentivar a geração de emprego e renda, que tenha que esperar outras iniciativas. Mas a gente vem desenvolvendo há algum tempo uma série de debates da necessidade que a gente tem da Prefeitura Municipal fomentar essas iniciativas, para a diversificação da nossa economia. A gente tem uma limitação na nossa economia, a gente tem 77%, basicamente 77% da nossa economia girada através do terceiro setor, do comércio de serviços. Há uma limitação, a gente sabe que há uma rotatividade nessas áreas de emprego, então há necessidade de uma diversificação. Para além disso, a gente tem uma diminuição constante, né, da agricultura, da agroindústria no nosso município. O nosso município que teve uma potencialidade tão grande em relação, e tem ainda uma potencialidade, e pode ser sim incentivada pelo poder público. Então são essas ideias que a gente vem desenvolvendo para a geração de emprego e renda, para diversificar a nossa economia. Há necessidade, a gente tem convicção, infelizmente, que nós já estaríamos vivendo uma crise, não fosse a pandemia. Veio a pandemia e essa crise se intensificou. Então, é papel, sim, do poder público de incentivar essas iniciativas dessas formas que eu bem citei aqui. Júlio, né? Desculpe, eu preciso que tu responda uma pergunta do candidato. Agora escolha de 1 a 5 novamente. Nosso tempo corre. Tá bem. 4. Número 4. Vamos lá, então.
Boa noite, candidatos. Que medidas os senhores tomariam para amenizar os problemas mais graves nos bairros pobres e periféricos? Quero frisar que quando faço essa pergunta, me refiro aos problemas em geral, como transporte, saneamento, ruas, iluminação e limpeza urbana. Obrigado. Bom, acaba sendo a pergunta muito próxima, né? Então, para não repetir, eu vou falar especificamente do transporte público, que eu tenho uma caracterização que eu acredito que a maioria da população de Pelotas tem, que é um transporte caro e ruim, né? A gente tem a realidade de, antes da pandemia, de muitas dificuldades, de superlotação, de horários insuficientes, e nós temos uma realidade que, infelizmente, a forma como foi construída esse processo de licitação, ela teve uma série de problemas, e a realidade hoje em dia é de que o consórcio faz o que bem entender, né? Então a gente tem a todo novembro, infelizmente, um aumento do preço da passagem, a gente tem o consórcio fazendo mudanças ao seu bel prazer, né? Eu cito o exemplo da localidade onde eu moro, do Areal Fundos, em que em determinado momento se aglutinou duas linhas e tornando circular, o que trouxe bastante transtornos para todos nós, moradores da localidade. Precisamos muitas vezes reivindicar, deu uma pequena alterada, mas ainda assim não é algo que é de qualidade, né? Então a gente precisa que a Prefeitura Municipal de Pelotas mude a lógica de lidar com o consórcio municipal com o consórcio de transporte de Pelotas. Não pode ser essa lógica tão permissiva. A gente precisa ampliar espaço de participação popular, porque a gente sabe que as pessoas reclamam e elas precisam não pode ser um número somente do próprio consórcio para reclamar. A gente tem que ter um espaço que conecte o consórcio, o poder público, a representação da sociedade civil, né? Isso nós estamos falando de um conselho que seja valorizado e que seja fortificado, porque se a gente quando a gente vai conversar, e a gente tem feito, já fazia antes e tem feito agora, nas paradas de ônibus, uma das reclamações que é constante é sim o transporte público. Um elemento que é importante, que a gente tem que citar, é a necessidade de transparência, né, sobre os valores do transporte público, do transporte coletivo de Pelotas, né? Então, o senhor acha que seria possível baixar, por exemplo, o preço da passagem? Como fazer para baixar esse preço? Engraçado é que hoje saiu uma pesquisa nacional dizendo que a população brasileira prefere a bicicleta. O transporte público é a quarta opção. Sim. Uma curiosidade que eu quero acrescentar. Sim, primeiro, nós temos um problema, e aí eu vou citar um exemplo. Teve uma legislação que nós apresentamos através do mandato da vereadora Fernanda, que a gente sempre gosta de reivindicar, para a transparência das tabelas do transporte coletivo da cidade de Pelotas. O que acontece é que esse projeto foi vetado, né, foi aprovado na Câmara de Vereadores, mas foi vetado pela Prefeitura Municipal de Pelotas, porque não contemplava no contrato, o que é um absurdo. Eu achei esse veto um absurdo, que não contemplava no contrato a transparência. Primeiro, nossa defesa é de revisão desse contrato, de apostar justamente na questão da transparência. Não dá para defender um número aleatório aqui de valores, porque justamente nós temos um problema que não há transparência no quanto lucra o consórcio municipal de Pelotas. É verdadeiramente bloqueado, né, esses números. Então a necessidade, primeiro, é sim da gente ter transparência nesse serviço que é executado. É um serviço de extremo interesse público. Por que as planilhas não são publicadas? Por que não há transparência? O pessoal nunca pediu as planilhas? A gente tem... Através da vereadora? Sim, exatamente. A gente pede, já pediu, já foi pedido, mas não é apresentado de forma completa, né? Então há necessidade sim de avançar nisso, né, dessa transparência. A gente sabe que tem exemplos de outros municípios em que isso existe, de ter a transparência das planilhas do transporte coletivo. Em Pelotas não se der dessa forma. Então o primeiro compromisso nosso é justamente com a revisão do contrato.
né, com o estudo da possibilidade de revisão e sim da transparência, a partir daí da gente conseguir sim chegar no número que permita a redução. Seria muito simples chegar aqui e dizer um número aleatório, mas a gente sabe que a realidade não é uma realidade de transparência, então a gente precisa primeiro lidar com esse elemento, lidar com o elemento da transparência, que é uma necessidade, a gente sabe que precisa, e isso passa também por que eu estava dizendo antes, por mudar a relação que a Prefeitura Municipal de Pelotas tem com o consórcio. A partir do momento que tem um conselho, por exemplo, né, um conselho popular fora o Conselho Municipal de Trânsito, de Transporte. Isso. A partir do momento que tu tem um conselho, né, que seja oficializado, esse é mais um dispositivo para a gente ter acesso, né, ao que a gente precisa de fato, que é aos dados reais do quanto lucra, porque a gente está falando sobre isso, né, do quanto lucra e e todas as necessidades, na verdade, que a gente tem de melhorias nesse transporte, né, nesse serviço que é prestado. É um serviço de extremo interesse público, é um serviço que mexe com a vida das pessoas, tem a ver com o direito, né, obviamente, de ir e vir, mas a forma, inclusive, tem isso, né, a forma como é a disposição do transporte público, do transporte coletivo no município de Pelotas, ele tem basicamente uma lógica de tirar do bairro e te levar para o centro, apesar de a gente ter uma linha que faz interbairros, a maioria só tem esse sentido. Isso também é uma coisa interessante de se analisar, né, porque se a gente precisa de, sobretudo no final de semana, do transporte para fazer visitas, por exemplo, é um deslocamento de 2, 3 ônibus, isso também é algo que é necessário a gente rever, mas aí isso, projetando a necessidade da gente ter um conselho, da gente ter uma relação melhor da Prefeitura Municipal de Pelotas com o consórcio, que é uma relação de cobrança, não uma relação de permissividade. Tu falou antes ali que é muito difícil dar um número, te entendo assim, mas vou tentar tirar um número de ti. Uma proposta do pessoal é aumentar o vale alimentação. Está bem claro ali assim. Qual é o valor do vale alimentação pago hoje ao municipário e qual o valor que tu imagina que possa chegar eleito prefeito no final de 4 anos? Não, esse projeto ele entra também no mesmo sentido do que eu já falei, em relação à necessidade que a gente tem de valorização dos municipários a partir de uma progressão, né? Nós não vamos falar num número exatamente para firmar o nosso compromisso com essa progressão. Atualmente, a gente sabe que há uma reivindicação dos funcionários para que esse valor seja aumentado, né? Isso é uma reivindicação histórica. Tem outra reivindicação também, que é a questão das matrículas, né? Que isso foi reduzido no período do Eduardo Leite também. Então, a nossa ideia geral é justamente para uma progressão dessa valorização, para aí sim chegar num valor que seja aquele que seja adequado para o funcionalismo público. Mas, candidato, desculpe a interrupção, mas eu acho que não pode perder o mote. Se não me falha a memória, o vale alimentação hoje do servidor de Pelotas está em R$300. É um pouquinho menos. É um pouquinho menos. Vamos arredondar para 300 para facilitar. O senhor saberia o valor exato? É 220. Não. É mais. Mais. Se eu não me engano, 275. É por aí. Mas vamos arredondar a conta para R$300. O Sanep é, se não me engano, o dobro disso aí. O terminal rodoviário também deve ser o dobro desses R$275, R$300. Bueno, quando o senhor coloca no seu programa de governo que tem que aumentar o valor do vale alimentação, o senhor dá uma abrangência muito grande, porque o senhor não fala em números, mas vai aumentar para quanto? Tem que ver a progressão. Então o senhor está tentando buscar o voto do servidor com a perspectiva de ter um aumento. E se não der para dar esse aumento aí, como é que vai ficar? E qual é a perspectiva que eles têm hoje? A questão é justamente essa. Qual é a perspectiva de aumento que tem hoje? A gente tinha uma realidade, por exemplo, de pagamento em mais de uma matrícula que foi reduzido. Essa é uma demanda que é uma demanda histórica dos municipários, por isso que ela está ali a todo ano. Quando tem as discussões orçamentárias, os municipários sempre apresentam emendas para aumento do vale alimentação e ela sempre tem a atuação do governo federal, do governo municipal
para que não seja aprovado. Isso é notório, aparece nas discussões da Câmara de Vereadores de Pelotas. Então não tem pura e simplesmente a ver com tão somente conquistar o voto, e sim de firmar um compromisso, porque a gente sabe que há a necessidade, e essa necessidade é apresentada por eles. Tem alguns detalhes, evidentemente, que a gente não pode firmar de certa forma. Eu acredito que seria muito mais eleitoreiro, digamos assim, se eu apresentar o número de forma irresponsável. Então, nosso compromisso não é com essa lógica de fazer campanha eleitoreira, publicitária de forma tão simplista assim, e sim de apresentar que nossa realidade é de uma gestão que tenha compromisso com os municipais, de ser verdadeira, de não entender que os municipais são um problema dentro da gestão municipal, de não criticar só pura e simplesmente por criticar, e sim de valorizar, para entender que os municipais são essenciais para a prestação de serviço público. É sobre isso que a gente está falando, né? Da grande importância que tem nos municipais para a prestação de serviço público de qualidade, né? Então a gente está falando de valorização e não de entender os municipais como inimigos, e não de apresentar projetos que tenham a ver que a saúde financeira do município dependa única e exclusivamente de sobretaxar, de tirar os ganhos que são os ganhos dos municipais, como aconteceu agora recentemente. Então é sobre isso que a gente está falando, sobre conceitos, por isso que está dessa forma, né? Porque realmente seria muito simplista chegar aqui e dizer e tal, mas no nosso compromisso é justamente de firmar que a nossa lógica é diferente das demais gestões, né? Que não temos essa ideia de entender o funcionário público como inimigo. Isso é extremamente problemático na política atualmente, e vem acontecendo nos governos municipais, também nos governos estaduais. Só para não deixar encerrar minha participação, porque a gente já está no final tendo que encerrar, se o senhor puder ser bem sucinto, bem sintético, digamos assim, é porque assim, todo candidato que sentar aqui nessa cadeira e nós perguntarmos se tem compromisso com os servidores públicos, se quer aumentar o salário dos servidores e se quer aumentar o vale alimentação, por exemplo, dos servidores, vai dizer sim, nós temos esse compromisso, queremos sentar e vamos conversar. Mas quando a gente vê que realmente senta na cadeira, nem sempre isso consegue. Então, a realidade é diferente. A realidade é diferente. Então, por isso que a gente pergunta, assim, quando vai firmar um compromisso, se realmente existe uma perspectiva prática e objetiva. Ó, eu tenho compromisso e o meu compromisso é dar, vamos dizer, no primeiro ano 20%. Eu não estou dizendo que o senhor precisa firmar um número, mas que todo candidato vai dizer que tem o compromisso. Mas dizer que tem o compromisso, vamos sentar, vamos valorizar, fica muito abrangente. Uhum. É uma obrigação, né? É quase uma obrigação. Sim. Quanto tempo eu gosto Tu tens 1 minuto para responder essa e depois tu tem 3 minutos para fazer a tua despedida. Eu tenho que respeitar todos. Sim, eu me empolgo falando. Claro. Eu gosto. É porque eu tenho falado isso em vários lugares. Como tem 17 segundos na TV... Pois é, ia dizer, esperando. Vai indo, assim. Não, entendo e com certeza... todos vão falar que sim, assim como todos vão falar que são a favor da educação, assim que todos vão falar que são a favor da saúde, mas tem a questão do histórico, né? Tem a questão do histórico dos seus partidos, tem como é a atuação, por exemplo, dos vereadores, desses mesmos candidatos a prefeito dentro da Câmara de Vereadores, quando tem projeto que favorece ou projeto que prejudica os servidores municipais, tem o próprio histórico de atuação e de falas desses candidatos a vereador, desses candidatos a prefeito. Então, o nosso compromisso tem a ver com o nosso histórico e tem a ver também com aquilo que a gente está apresentando de projeto. E aí, reitero que não farei dessa forma, poderia fazer, até seria mais fácil, pela forma como às vezes nos caracterizam, né? E é engraçado isso também, né? Pela forma como às vezes nos caracterizam, seria muito mais simples fazer, tá? Dizer um número aleatório aqui e, né, sair publicizando ele. Mas nós temos um compromisso sério, realmente, apresentamos um projeto que foi construído com muitas pessoas, muitos servidores municipais ajudaram a construir esse projeto. Obviamente eu e a Daniela Brizolara também fomos construtores desse projeto e decidimos colocar dessa forma, de firmar esse compromisso, de firmar um compromisso com as progressões, né,
sem dar falsas expectativas, sem dar falsas esperanças, e sim como um recado de que teremos uma gestão que vai dialogar com o funcionalismo público, que vai valorizar o funcionalismo público e que não vai tratá-lo da forma como vem sendo tratado nos últimos anos. Se trata sobre isso, se trata sobre conceitos, se trata sobre prática, e para quem quiser comparar, compare, né? Convido a comparar como foi quem já é gestão, como está se tratando o funcionalismo público, quem já foi gestão, como tratou, né? Quem não foi gestão, mas tem lá o seu partido que faz parte do governo estadual, do governo federal, como fala, como os seus expoentes verbalizam qual o papel do funcionalismo público. A gente está falando de uma eleição que não é uma eleição, e apesar de se pintarem personagens, né? De dizer eu fiz, eu faço, eu já fiz, a gente está falando de eleição que para participar dela precisa de partidos, precisa de projeto político. Nós representamos um projeto político que é completamente diferente dos demais, então nós estamos falando sobre isso. Tu já emendou o teu 1 minuto? Não, Quanto tempo tu tens 3 minutos agora para te despedir. Tá. E vou cobrar esses 3 minutos mesmo, tá? Tá bem. Não, agradecer, parabenizar, na verdade, pela construção dessas sabatinas, importante, né? A gente estava caminhando há semanas atrás para uma eleição em que não tivesse, daqui a pouco não tivesse debates, que não tivesse esses espaços assim, esses espaços são importantes. Como algumas pessoas sabem, eu tenho pouco tempo de TV, né? São lá 17 segundos, tenho poucas inserções, bem menos que a candidatura que concorre à eleição, que aparece 1000 vezes, é esse o número mesmo, nas inserções, então é praticamente impossível alguém ligar a TV e não ver essa candidatura aparecer, e aparece com algumas caracterizações que são bastante exageradas. Tem lá o seu Gigo que fala em Pelotas mais feliz. Eu queria entender se Pelotas está feliz agora ou vai ser feliz a partir do dia 1º de janeiro, se tiver a reeleição. São coisas que o marketing aceita, mas a nossa realidade objetiva a gente sabe que não é desse jeito. A nossa realidade objetiva, a nossa realidade de quem vive a cidade de Pelotas não é daquela forma que está aparecendo no horário eleitoral. Então a gente apresenta um projeto que é completamente diferente das demais candidaturas, com compromissos para a geração de emprego e renda, para melhoria na saúde e educação, né, e melhorias estruturais dos bairros e vilas. Quem quiser saber mais informações, tem a minha página no Facebook, Júlio Pessoal, tem o meu Instagram e Twitter, J. Domingues Pessoal, tem o meu site, e nós estamos apresentando uma campanha muito bonita com uma série de elementos, uma série de ideias, e preciso parabenizar o pessoal que tem nos acompanhado, que são militantes, que fazem parte da nossa caminhada, que estão ajudando a construir a nossa comunicação, que nós apresentamos um projeto de cidade, que é um projeto completamente diferente dos demais, que pensa em saúde, educação, meio ambiente. Então é um projeto encabeçado por mim e pela Daniela Brizolara, 2 pessoas que moram nas vilas e bairros da cidade de Pelotas, que sabem o que é a realidade da maioria da população, que querem um projeto político completamente diferente do que a gente vem vivenciando. Então, tá aqui o meu número, é 50 para o dia 15 de novembro. A gente está fazendo a campanha também para votar 50 2 vezes, porque é importante também a gente prestar atenção nos vereadores e vereadoras do PSOL, né? E a gente precisa ocupar espaço, ampliar a nossa bancada na Câmara de Vereadores, para que esse projeto político que nós representamos também esteja representado no espaço legislativo. É sobre isso que a gente está falando, sobre um projeto político que é completamente diferente dos demais, é encabeçado por 2 pessoas que são negras na cidade, que é uma das cidades mais negras do país e certamente a cidade mais negra do estado. Isso, infelizmente, às vezes não é tão verbalizado assim, a questão da quantidade de negros na cidade de Pelotas, mas se a gente andar de novo, falo sobre vilas e bairros da cidade de Pelotas, a gente sabe, vai encontrar, né, uma enormidade de pessoas negras, e falo sobre isso, encerro dizendo que nós estamos tendo um retorno muito positivo das pessoas, essas pessoas que moram nas vilas e bairros, quando nos encontram e veem 2 pessoas que são candidatas, que são iguais a ela, apresentando um programa que é diferente. Então é sobre isso que a gente está falando, esse é o nosso recado. Tenho orgulho de fazer parte dessa chapa, de defender esse programa, de estar junto com a Daniela Brizolara, de apresentar um projeto político que é um projeto de cidade,
cidade para a transformação de umas Pelotas que seja mais inclusiva, que pense na maioria da população, que pense nas pessoas que hoje em dia encontram-se nesse lugar que é um lugar de abandono, tendo que lidar com ruas esburacadas, com escuridão, precisando de um atendimento de saúde de qualidade e muitas vezes não tendo que suportar essa realidade dos ônibus lotados. Então é sobre isso que a gente está falando, é um projeto de cidade que é para essas pessoas que não aguentam mais não se verem representadas nos espaços de poder, não aguentam mais não verem projetos que realmente façam sentido para a sua vida, que tenham a ver com a sua realidade, e sim projetos que daqui a pouco são lá para uma obra numa certa localidade do centro da cidade, enquanto, por exemplo, a gente tem as nossas praças que poderiam muito bem ser locais para a geração de atividades culturais, para melhor convívio da população com áreas verdes. A gente tem, infelizmente, uma realidade que é de abandono. Então é sobre tudo isso que nós estamos falando, e boa noite para todo mundo, nos acompanhe nas redes sociais, e era isso. Obrigado, Júlio. Então, nós encerramos a primeira semana de conversas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Eu quero agradecer a você por esses 5 dias de convivência conosco aqui, sempre a partir das 21 horas. Quero também fazer rapidamente um balanço. Nós ultrapassamos 62 mil visualizações nessa primeira semana. É isso que a gente quer, aproximar mais você, eleitor, dessas propostas. E a gente retorna, então, na próxima terça-feira, às 21 horas, nesse mesmo horário, para dar sequência a essa sabatina com os candidatos. Uma boa noite a você.